Então, bom dia a todas vocês, pessoal que está participando. O volume está muito alto, tá bom para vocês ouvirem a música? Dá para ouvir bem? Tranquilo? Então, joia. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa leitura. Estamos chegando no finalzinho. A ideia, lembra, que nós trouxemos é de fazer essa leitura, né, do livro do Cavaleiro Preso na Armadura, e hoje nós vamos falar do capítulo 6, que é o castelo da vontade, da ousadia, e nós vamos falar do capítulo 7, que é o vértice da verdade. E aí, para a gente começar a nossa leitura, né, nossos comentários e reflexões, sempre gosto, né, de convidar para a gente fazer uma introspecção, um olhar nesse momento para nos concentrar, nos colocar receptivos aos insights e o que pode vir a partir da nossa leitura. Lembrando que da última vez nós falamos, né, lembra do Castelo do Silêncio, do Castelo do Conhecimento, aonde no silêncio ele fez aquela jornada de entrar em contato com o eu interior dele, e aí, né, a partir desse contato e no contato do Castelo do Conhecimento, ele passou a encontrar o Sam, que é o verdadeiro eu dentro dele, essa voz interior que ele só precisa, né, entrar em contato na medida em que ele silencia e busca conhecer a si mesmo. Então ele sai, lembra do Castelo do Conhecimento, que foi o último, né, o segundo castelo. Ele sai desse Castelo do Conhecimento, indo agora na direção, na jornada de encontrar o terceiro castelo, que é o Castelo da Vontade e da Ousadia. Então, para a gente começar, quero convidar vocês a sentar de uma, né, quem está em pé, quem está, mas tentar, né, fazer, não silenciar do pensamento, sentar de uma forma confortável, procurar ficar de uma forma confortável, para que a gente possa agora fazer essa conexão com a nossa voz interior, buscando os nossos insights. Então, respirem profundamente. Deixe o ar entrar. Deixe o ar sair. Vão trazendo essa conexão com vocês. Esse momento de pausa, um olhar interno. Puxem o ar e soltem o ar. Imaginem-se se vocês agora também se colocam diante dessa grande jornada da vida, a sua jornada de mergulhar no seu castelo do silêncio, castelo do conhecimento, e seguindo o seu caminho, encontrar o castelo da vontade e da ousadia, para trabalhar em você tudo aquilo que te impede de manifestar o seu potencial divino luminoso. Imagine-se nesse caminho de encontro com você mesmo. Traga o olhar para dentro do seu coração e convida nesse momento que essa voz interior, essa voz sábia, a voz do seu eu sábio, o seu eu superior, possa te inspirar nesse momento. Que cada reflexão, cada símbolo, através dos personagens, possa abrir espaço para insights criativos e trazer em você as respostas, as perguntas, as reflexões do anseio do seu ser. Então inspire profundamente e expire. Vá se colocando gentilmente em conexão com essa luz do seu coração. E traga a sua intenção para hoje. O que você quer trabalhar em você, compreender em você, a partir dessa jornada?
dessas reflexões. Então, apoiada na luz do seu eu superior, deixe-te abraçar profundamente. Receba esse abraço se abrindo para a vida. E com essa intenção, você vai trazendo consciência aqui agora, olhar para você mesmo, para que possa olhar diante de você, seus medos, suas dúvidas, seus apegos, tudo aquilo que te impede, de ser o melhor de você. Olhar para tudo isso com coragem, com ousadia. Puxe o ar e solte o ar. E vá acolhendo dentro do seu coração a sua intenção, seu propósito, a sua busca. Inspirando profundamente. Vá voltando, trazendo a consciência para o seu corpo. Puxe o ar e solte o ar. Vá trazendo consciência do aqui e agora. E assim que você se sente pronto, inspire profundamente, abra os olhos, olhe em volta. Estão todas bem? Em primeiro lugar, quero desejar a todas, né? A Martinha chegou, seja bem-vinda, Marta. Eu me dei conta, né, que a data de hoje cai bem no feriado do Dia das Mães. Então, né, talvez algumas pessoas não consigam entrar hoje, mas está tudo bem, vai ficar gravado. E aí eu quero desejar para todas vocês, até para quem não é mãe, mas às vezes é mãe, né, de peludos, de bichinhos, tia, mãe, a todas, né, um feliz Dia das Mães, que possam, né, trazer esse olhar, né, do acolhimento amoroso para a vida, para nós mesmos, né, para cada um de nós, e poder distribuir. Então, parabéns a todos vocês. E aí, vamos seguir a nossa leitura, né? Estamos chegando no final, espero que vocês tenham gostado do nosso livro. A gente ainda vai ter mais um encontro próximo mês, que a gente vai fazer um fechamento, que aí eu quero trazer uma síntese, né, um fechamento da nossa leitura, trazendo uma reflexão com a parte, né, prática, alguns links que vão nos ajudar também como uma rota para nos trabalharmos. Então, a gente vai seguindo. Lembrem que o nosso cavaleiro, ele saiu do castelo do conhecimento. Depois que ele entendeu algumas coisas, encontrou a macieira, lembra que eu falei para vocês o simbolismo da macieira, da árvore, né, que gera o fruto, e que o que é essencialmente humano, o que nós podemos, né, dar. E aí, a partir disso, ele assumiu o compromisso de abrir e dar o coração dele, não é? A ambição dele deveria vir do verdadeiro coração. E se a gente entender que o coração, ele é a nossa mente intuitiva, aqui, através do nosso coração, nós nos abrimos para perceber o mundo muito além da razão, a partir do sentir. E aí ele segue. Então, ele vai chegando diante do castelo da ousadia, né, e da vontade. E é interessante a gente já pensar, né? Vocês perceberam como ele vai construindo, a partir do personagem, ele vai construindo as etapas, que é o mergulhar no autoconhecimento. Primeiro eu tenho que identificar algo que me prende, que cria um sofrimento, que foi a armadura do cavaleiro. Depois ele segue a jornada e vai encontrando, né, os recursos que a vida vai trazendo para essa busca do caminho da verdade. Então ele encontra, né, o Merlin, que é o arquétipo do sábio, ele encontra os animais e ele vai ter que lidar diante do caminho com, né, ele mesmo, com aquilo que ele traz. E ele vai passar pelo castelo do silêncio, onde ele precisa parar um pouco para se observar, vai passar pelo castelo do conhecimento, que é quando ele vai compartilhar e vai passar a entender muito, né, das escolhas, das intenções que levava ele a agir ou a buscar algumas formas de comportamento. E aí ele vai chegando nesse momento que é, bom, agora, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu, né, tive acesso? Porque, afinal de contas,
não é? Eu vou buscar um conhecimento, eu vou olhar para mim, tá, mas e daí? E agora, o que eu faço com isso? Então, a gente entra nesse castelo da vontade da ousadia exatamente trazendo uma noção mais prática. Porque agora que eu entrei em contato comigo, que eu silenciei, que eu entendi, o que eu vou fazer? Né? E quando a gente pergunta o que eu vou fazer com o que eu sei sobre mim, isso requer coragem. Isso requer um momento de enfrentamento. Porque não basta só dizer, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade. É como eu vou lidar com isso na prática. E lidar com isso, mudar um hábito, requer coragem, requer consistência e requer encarar as nossas dúvidas. E aí a gente vê que esse é o caminho que ele vai dar agora. Então ele segue e ele vai adiante, né, do encontro, ele vai ao encontro desse castelo e encontra uma ponte, e ele começa a atravessar essa ponte. E no meio do caminho, ele percebe o imenso dragão que soltava fogo. E aí ele chama a atenção que as chamas desse dragão eram muito mais azuis do que os dragões que ele já tinha enfrentado. E ele começa a perceber que esse dragão ele era um pouco diferente daqueles que ele já conheceu, até pelo tamanho e pela característica. E qual é o ato instintivo dele? Buscar a espada. E ele se dá conta que ele não tem a espada. E aí ele vai pedir ajuda para o Merlin. O Merlin também não vem nessa hora. E ele já começa a resmungar, né? Poxa, eu pensei que eu poderia chamar o Merlin quando ele viesse para me ajudar, ele não está aqui. E ele, né? Ele disse que eu não precisava levar espada, que eu não iria encontrar dragões, e de repente ele me promete algo e eu estou aqui diante de um dragão. Aí ele começa a resmungar, não é? Dentro da mente dele, essa ideia de que, poxa, tudo que o Merlin prometeu agora não é verdade, eu vou ter que lidar com isso, como é que eu vou fazer isso? E aí o próprio dragão, né, responde para ele, né, que ele estava falando de dragões comuns e que ele não seria um dragão comum. E aí o cavaleiro já fica, né, mais assustado, porque ele percebe que esse dragão não só é diferente, como ele é capaz de ler os pensamentos. E aí, sem saber, não é, o cavaleiro, ele acaba perguntando: o que você está fazendo, não é, nesse castelo da vontade e da ousadia? E aí, o que o dragão responde para ele? Em que lugar você pensa que eu poderia morar? Eu sou o dragão do medo e da dúvida. Então, vejam, aqui o cavaleiro, lembra, ele já está indo nessa busca, e aí ele se dá conta com um dragão onde ele não tem armas físicas para enfrentar. E ele traz para ele um olhar de alguém que consegue perceber o que está no mundo interior dele. Como ele diz, é um dragão que lê meus pensamentos. E aí ele questiona, mas o que você tem a ver com essa minha busca, né, do autoconhecimento diante desse castelo? E o dragão fala, né, como, né, eu não estaria aqui, já que eu represento o medo e a dúvida. Ora, ele não está diante do castelo da ousadia e da vontade. O que é a vontade? Né? Esse ímpeto do fazer. Quando a gente analisa a vontade está muito ligada à Atma. Diante dos 3 raios, né? Nós falamos dentro de uma filosofia mais hermética que nós temos 3 raios essenciais: o raio da vontade, o raio da sabedoria e o raio do amor. E que nesse aspecto da tríade nós manifestamos a vida, manifestamos o eu. Então, o raio da vontade que está em Atma, ele é aquele que coloca o movimento. Qualquer movimento de ação, qualquer ato, ele tem que vir um pouco de vontade, que vem de ânima. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que ter ousadia, eu tenho que enfrentar. Então, veja que a vontade e a ousadia, elas estão respondendo ao medo e à dúvida. Porque aonde há vontade, né, aonde há essa presença de Atma do eu sou, não há dúvida. Na nossa essência primordial, no eu sou, não existe dúvida, porque o eu sou é o eu sou, é o que é. E nesse lugar não tem dúvida. Então veja que ele vai chamando a atenção a partir desse confronto com o dragão. E aí o dragão ele vai falar, né, para o cavaleiro: eu estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos, somente porque passaram pelo castelo do conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Eu estou aqui para vencer todos
que acham, né, que podem vencer porque passaram pelo castelo do conhecimento. O dragão ele começa a convidar o cavaleiro a refletir, né, esse olhar de como que a gente dá movimento àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente passa a aprender. Então, não basta você ter o conhecimento exterior. Veja que o dragão fala, esses insolentes que pensam que pode vencer porque tem conhecimento. Ele tá nos convidando a discernir o que é o conhecimento externo do conhecimento interno. O que é o conhecimento? De que adianta, né, eu dominar as leituras, as técnicas, eu saber muito, se eu não consigo fazer um link com o que está no meu mundo interior e vivenciar aquilo que eu estou aprendendo. Por isso que ele fala, esses insolentes que acham que vão vencer só porque sabem alguma coisa. E aí a Rebeca, né, que é o pássaro, ela responde, né, para o cavaleiro, sussurrando, dizendo que uma vez o Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então, veja, não é o conhecimento externo, é o conhecimento interior que vai me dar instrumentos para vencer o dragão do medo e da dúvida. E aí, né, o cavaleiro olhando toda aquela cena, que assim, mas você acredita mesmo nisso? Aí a Rebeca, claro, mas o cavaleiro viu o tamanho daquele dragão, a maneira como ele estava se colocando, não teve dúvida, ele voltou. E nessa hora ele teve medo, teve dúvida, deu meia volta e voltou. Né? E aí o dragão ele começa a rir do cavaleiro, né? E lança fogo. E aí esse fogo, né, ele queima o cavaleiro. E ele fica extremamente indignado, né, dizendo, mas se isso é ilusão, como é que ele é capaz de me queimar? Né? E aí vem aquela reflexão, né, o quanto ao virar as costas, ao duvidar naquele momento, ele acabou dando força, né, para aquilo que ele estava vendo. E aí o esquilo, né, que está acompanhando ele, questiona ele, poxa, mas você vai desistir depois de ter chegado tão longe? E aí o cavaleiro fala para ele, eu não sei, eu acabei me acostumando, né, com pequenos luxos, como viver. E aí o Sam, que é a voz do eu, o eu sou dele, o eu verdadeiro, ele fala para o cavaleiro, como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? E aí ele responde, você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão da dúvida e do medo? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade. E você sabe o que dizem, a verdade é mais poderosa que a espada. Então vejam só, o que ele está falando aqui? Quando ele percebe que ele tem que enfrentar o dragão, ele volta. E aí o Sam começa a questionar, o esquilo começa a questionar, todo mundo começa a convidar ele a refletir sobre a importância do conhecer-se para lidar com isso. E aí ele responde, né, não, mas eu estou acostumado a valorizar a vida. Ou seja, o confronto diante daquilo que vai te levar à busca interior, ele dá medo, e é um medo que aproxima quase o medo de morte. Porque lidar com os nossos aspectos, né, mais destrutivos é encarar algo dentro de nós que às vezes nos revela verdades dolorosas. E ir para esse lugar é estar disposto a ir para uma sensação de morte. A sensação de morte é um lugar profundo de transformação. Mas para isso eu tenho que trabalhar o quê? A coragem. Porque olhar para esses aspectos dentro de mim que vai me levar para uma sensação de morte, eu tenho que ter coragem. E aí, o Sam, né, fala, a voz do eu sábio dele diz para ele, o autoconhecimento é a verdade, e a verdade é mais poderosa que a espada. Lembram de uma fala que diz, conheçam a verdade e a verdade vos libertará? De qual verdade se está falando aqui? Qual é a verdade do meu ser? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os aspectos desse meu eu? Então, conhecer a verdade, ele vai te dar uma autonomia e uma capacidade de agir diante da vida, como o Sam diz, que é mais do que a espada.
Lembre que a espada, ela tem um simbolismo também. Num aspecto simbólico, a espada bem representa a vontade. Mas de que adianta, né, eu segurar a vontade se eu não sei a verdade? Eu preciso descobrir a verdade sobre o meu eu, para então, a partir da vontade, poder agir na direção dessa verdade. E aí, né, o cavaleiro diz, sei que dizem, mas será que alguém já fez o teste e continuou vivo? Ou seja, alguém já enfrentou isso e sabe que isso dá certo? Não é? E aí, ao mesmo tempo que o cavaleiro falava isso, ele se lembrou que ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele se lembrou que ele nasceu bondoso, gentil e amoroso. Então, ele não precisava ter medo e dúvida. E que o dragão não passava de uma ilusão. Na medida em que ele se dá conta, lembra, ele acessou o que ele buscou lá no castelo do conhecimento. Ele se lembra que eu não preciso provar nada, eu sou isso. E na medida em que ele faz isso, ele começa a refletir que o dragão é uma ilusão e que ele pode voltar. Então, ele começa a ir novamente na direção desse dragão, né? Trabalhando essa ideia, né? Ele vai para o enfrentamento desse dragão, né? Gritando que isso, né, é só uma ilusão, e o dragão novamente o confronta. E aí ele se deixa levar pelo medo e pela angústia e volta de novo. Veja que ele vai mais de uma vez, e aí o dragão novamente coloca fogo, não é? E aí ele começa a se questionar, poxa, eu estou tentando, será que eu vou conseguir? E aí o esquilo fala para ele, né, que ele foi corajoso, e a Rebeca diz, olha, nada mal para uma primeira tentativa, ou seja, é preciso tentar mais de uma vez. É preciso continuar e se enfrentar. Por quê, gente? Porque lidar com os nossos aspectos, principalmente com o nosso medo, não é algo que a gente faz assim e resolve. Lidar com o nosso medo, ele requer persistência, requer sentir o próprio medo, requer sustentar-se diante do medo. E é claro que quando a gente começa o movimento de olhar para o nosso medo, nosso primeiro impulso é sair daquele lugar que nos assusta. Mas é no movimento repetido que eu vou diluindo esse medo. E esse que é a chave. Porque entrar em contato com as nossas dúvidas, os nossos medos, a gente tem que abrir mão da expectativa de olhar para isso e resolver. O movimento de olhar para isso é aquilo que vai se repetindo, repetindo, e na repetição eu vou diluindo o tamanho desse medo. E é isso que ele faz. Então ele precisa voltar novamente. Ele precisa, apesar de ele já compreender que o dragão pode ser uma ilusão, não é uma ilusão que você vence de uma primeira vez. Aí ele vai. E aí eles ficam, né, dizendo para ele, né, a Rebeca, o esquilo, ficam estimulando ele, a voz da consciência dele, né? Você vai ser bem sucedido se você voltar novamente, né? E o cavaleiro, né, nesse lugar, ele começa a ficar nervoso e ele retruca, né? Volte você. E aí a Rebeca diz, lembre-se, o dragão é só uma ilusão. Ah, e o fogo também é uma ilusão? Ele responde. Aí o que eles dizem? O fogo também é uma ilusão. E o dragão pergunta, mas se é uma ilusão, então como foi que me machucou? Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar. Veja que os animais ajudam ele a trazer esse processo de reflexão. E a consciência dele, o Sam, também concorda. Aí ele se dá conta que naquela hora ele se sentiu, né, meio que sem saída, ele tinha que olhar para isso. Tanto a Rebeca quanto o esquilo, como parte do próprio eu dele, sabiam que isso era verdade. Que esse dragão ele só conseguia queimá-lo, ou seja, só conseguia machucá-lo porque, de alguma forma, ele dava poder, ele alimentava esse medo. O que ele está nos convidando a refletir? Toda vez que a gente alimenta o nosso medo, toda vez que a gente alimenta a nossa dúvida, toda vez que a gente se rende a esses nossos medos interiores, é como se a gente desse força para esse medo. E que é natural que encarar esse medo, ele assusta, ele faz a gente duvidar, mas não há outro caminho para enfrentar senão sustentar isso, compreendendo que quem dá força a esse medo é o eu. E aí,
o Sam, que é a consciência dele, chega e diz para o cavaleiro: Deus deu ao homem coragem. A coragem, Deus dá a Deus ao homem. E aí, né, o cavaleiro, ele fala, né, eu estou cansado de ficar decifrando essas charadas. Aí o Sam responde: olhe, se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que venha destruí-lo. Mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. Gente, o que ele nos convida a pensar sobre isso? Medo e dúvida fazem parte de nós, fazem parte da nossa jornada. Mas sustentar o medo e a dúvida e olhar para isso com coragem, ele, num primeiro momento, é desafiador, é difícil. Mas se eu não fizer, se eu não aprender a sustentar isso em mim, de alguma forma, esse medo, essa dúvida, acabam me rendendo. Então, às vezes eu tenho tanto medo de algo e eu me rendo ao próprio medo. Eu tenho medo de sentir medo e fico no medo. Percebe um paradoxo? Então, se eu começo a compreender isso, e como o Sam disse, se você encarar, o que é encarar? Né? Me colocar diante disso. Há uma possibilidade, há, né, movimentos que são possíveis, mas se eu não quiser olhar para os aspectos destrutivos, se eu não quiser olhar para os meus medos, se eu quiser ignorar, né, não quiser entrar em contato com aquilo que me incomoda, com certeza isso vai me destruir em algum momento do meu caminho. Porque aquilo que não está resolvido dentro de mim, ele continua vibrando e essa memória vai agindo diante do meu comportamento. Lembrem, eu estou no nível do consciente, meu consciente é alimentado por uma carga emocional que tem memórias. Se eu não olho dentro de mim o que alimenta, né, essa bagagem emocional e não encaro, se eu ignoro, né, se eu vou para um processo, né, de deixar de lado, né, de não quero ver mais isso, o que isso vai acontecer? Isso vai vibrar dentro de mim, não resolve. E aquilo que não resolve vai criando situações, é como um imã. Eu vou atraindo situações para que eu tenha que encarar isso. Então, aquilo que eu não trabalhei em mim, ele vai me destruir. Por quê? Porque ele me convida, eu não estou no caminho da verdade, não existe atalhos no caminho da verdade. Fale, Marta, você levantou a mão? Levantei sim, Ciana, porque eu estou aqui pensando que, primeiro, obrigado pela lembrança do Dia das Mães, parabéns às mamães que também estão junto aqui. E aí eu fiquei pensando sobre essa sua fala, sobre a questão do medo, e aí é junto, né, medo e dúvida, tudo junto e misturado. O quanto isso pode nos levar ao adoecimento, porque se eu não encaro, como você traz, se eu não busco conhecer o que me traz medo, que medo que eu tenho, medo de quê, eu acabo ficando me consumindo com isso, porque eu posso entrar numa zona de conforto e deixar a vida seguir seu rumo, mas dentro de mim existe esse conflito, existe a dúvida, existe o medo de agir, porque se eu preciso da vontade, se eu preciso de ousadia, e se eu não vou para esse lugar, se eu estou deixando esse medo me consumir, estou aqui pensando como sendo um dos fatores também que pode nos levar, inclusive, a uma depressão, porque eu não tenho vontade, eu não ouso, né? E eu me deixo consumir por tudo isso, por todas as circunstâncias que aí estão, sem reagir. Sei lá, foi o que me veio. O que você acha disso? Perfeito, Marta, né? Lembra que nós temos a psicossomática, ou seja, psico, onde estão nossos pensamentos, emoções, e soma, o nosso corpo. E a depressão, ela tem múltiplos fatores, mas se a gente amplia a visão, dentro dessa visão transpessoal do ser humano, que inclui a dimensão da consciência transpessoal, aquilo que nos conecta com o sagrado, nós vamos perceber que, sim, nós temos fatores hereditários, biológicos, mas nós temos um anseio de alma.
aquilo que Maslow falou lá no ápice da pirâmide, né, do fator de autorrealização. Então, quando nós não damos vazão para o anseio da nossa alma, nós não nos conectamos para ouvir, para nos conhecer, é como se isso fosse amortecendo uma essência primordial, e nós vamos nos desconectando de nossa essência. Isso leva ao adoecimento, e a depressão, muitas vezes, um dos fatores é isso. É como, né, se eu tivesse uma desconexão com uma essência dentro de mim, porque eu estou tomada por comportamentos, por hábitos, e vou esquecendo de me resgatar. Né? Lembre que a depressão é um assunto bem complexo, porque tem várias, como eu falei, né, várias causas, desde fatores genéticos até fatores, né, de vivências, de experiências, mas no fundo, tudo isso volta para um ponto em comum, que é a consciência do ser. É a alma que está aí nessa grande jornada da vida. Então, se a gente não enfrenta os nossos, a gente não sustenta, não busca se conhecer diante, né? Onde eu tenho resistência, onde eu tenho medo, eu começo a adoecer, sim, que é o que ele fala, né? Com certeza, esse, né, negligenciar, não querer ver, essa resistência, essa fuga de si mesmo, vai te destruir. E aí a gente vai ter depressão, a gente vai ter ansiedade. Gente, comportamento ansioso é sintoma, né, de desconexão. Eu preciso entender, porque se a gente observar a ansiedade, ela tem causa medo. Medo do futuro, preocupações. Existe medo por baixo da ansiedade. Eu preciso entender que medo é esse. Então, eu vou ter depressão, eu vou ter ansiedade, eu vou ter crise de pânico, eu posso começar a gravar como doenças no corpo, né? Eu começo a ter processos alérgicos, eu começo a ter processos autoimunes. Por quê? Porque o meu corpo está somatizando o que minha psique está trazendo. Então, vejam que lidar, por isso que o terceiro castelo, ele requer esse enfrentamento. Lembra que ele tem que tirar a armadura dele. Tinha sobrado o que nele? Essa parte aqui que ficava, né, no coração. Os braços e as pernas já tinham se libertado com conhecimento, né? O elmo, né, a partir do silêncio, ele começa a se revelar. Então, sobra essa região do coração. E se a gente observar, quando eu tenho crise de pânico, quando eu tenho ansiedade, quais são os sintomas? Taquicardia, dor no peito, sudorese, tremores nos membros. Então, tudo isso é sintoma. Sintoma de quê? De que existe algo dentro de mim que eu preciso conectar e entender a causa. Qual é a causa? Se eu não trabalho a causa, eu vou adoecer. E é bem isso. Então, o que é esse destruir-se? É o processo de adoecimento. E não só no físico. Lembre que as nossas ações reativas criam novas situações. E aí, né, o dragão olha para esse cavaleiro, né, e começa, né, a questionar ele. Por aqui, de novo, quando o cavaleiro retorna para olhar para ele. E aí o dragão, olhando para o cavaleiro, diz, né? Desta vez eu vou queimar você de verdade. Mas nesse momento, o cavaleiro ele já estava um pouco diferente. Por quê? Porque ele tinha se dado conta que aquilo era uma ilusão. Então ele vai na direção do dragão, trazendo na mente dele, né? Ele ficava dizendo: medo e dúvida são ilusões. Medo e dúvida são ilusões. E ele ficava repetindo e andava na direção desse dragão. E aí, na medida que ele ia fazendo isso, o dragão, ele novamente cospe fogo. Ou seja, percebe que ele, ao tomar consciência, ele precisa sustentar. Só que, novamente, esse sustentar, né, leva o cavaleiro a ter que, né, ele fica com um pouco de dúvida, mas o fogo começa a diminuir. E ele ficava repetindo na mente dele: medo e dúvida são ilusões, medo e dúvida é ilusão. E ele continuava se aproximando desse dragão. E cada vez que ele se aproximava, repetindo isso para ele, que isso era ilusão, o dragão se tornava cada vez menor. Até que, finalmente, ele não era maior do que um sapo. E as chamas começaram a se extinguir. E então ele começou a cuspir sementes para o cavaleiro, sementes de dúvida. Também não o impediu de continuar, e o dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar, determinadamente.
Olha que interessante. Ele sustenta, ele traz para a consciência. Eu sei que tem medo, eu sei que tem dúvida, mas medo e dúvida são ilusões. E trazendo essa certeza, ele vai para o confronto para esse dragão e ele começa a diminuir. A primeira coisa que o dragão perde é o fogo. É aquilo que queima, é aquilo que nos afasta. Então, pense no fogo nesse momento, simbolizando aquilo que vai te machucar, aquilo que te dá a sensação que você vai morrer. Porque imagina, lembra qual foi a primeira impressão do cavaleiro? Essa chama vai me matar, eu tenho que valorizar a vida. Então, imagine que a gente olhar os nossos medos, num primeiro momento, é aquela sensação de morte, a gente tem a sensação que é grande demais. Quando ele sustenta, a primeira impressão, que é o fogo, ele diminui, ele para. E o dragão fica pequeno, fica o tamanho de um sapo. Ou seja, ele não deixa de existir. Percebam isso, o dragão ele não morre, ele só diminui o tamanho. E aí, quando ele traz, ele vai sustentando, o fogo já não queima. Então, depois que eu encarei, né, que eu estou olhando para isso, eu vou vencendo a primeira barreira, que é a barreira de que olhar para isso vai me destruir. E aí, no segundo momento, o que o dragão começa a fazer? Soltar semente de dúvidas. Então, analisem isso. Quando a gente começa a confrontar, né, a trabalhar os nossos medos e vencer a primeira sensação que isso é demais, que a gente não vai dar conta, logo em seguida a gente começa a ter dúvida se isso vai dar certo, se isso vai funcionar. E é isso, né, que o dragão começa a fazer com o cavaleiro. Já que o fogo não funciona mais, eu vou plantando as pequenas sementes de dúvida. O que o cavaleiro faz? Ele continua. E aí, o que o cavaleiro diz? Eu venci. O dragão não podia mais agora, né, falar. O dragão não podia, né, mais machucá-lo. E aí, mal podendo ter força, que já estava bem pequenininho, sem força, o que o dragão diz para o cavaleiro? Talvez desta vez, mas eu voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. O que isso significa, gente? Medo faz parte da vida. Dúvida vai fazer parte. Quando eu começo a confrontar isso em mim, eu vou vencendo uma etapa de cada vez, eu vou trabalhando esses aspectos do meu ser, mas ele não deixa de existir. E com certeza novos eventos da vida vão vir e que vai ter uma situação nova e que eu vou ter dúvidas, que eu vou ter medo de novo. Então veja o que o dragão diz para ele: eu vou voltar. Você venceu essa batalha, mas vão ter outros momentos da sua vida que eu vou voltar. E essa que é a chave. Vencer o medo e a dúvida não quer dizer que a gente nunca mais vai ter medo e dúvida. Quer dizer que a gente aprende a olhar para isso sem ficar preso ao medo, né? A sensação de que isso vai nos destruir, com aquela ousadia, coragem de olhar. Porque cada vez que eu tenho uma nova situação, é natural que eu tenha medo. Então, medo faz parte. E saber que isso vai voltar vai me ajudar a encarar. E aí, veja, o que o cavaleiro diz? Volte sempre que quiser. Né? Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você mais fraco. Ele vai ancorando essa certeza, não é? E aí, o que a Rebeca diz para ele? Está vendo, cavaleiro? O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então, conhecer a mim, saber que sim, eu posso ter medo e dúvida, mas isso é ilusão, e eu vou na direção, isso vai minando as forças daquilo que me destrói. E aí eu posso trabalhar a causa daquilo que me adoece. Eu estou, né, com uma crise de ansiedade. O que é ansiedade? Sintoma. Sintoma de quê? De medo. O que está acontecendo na minha vida que está gerando medo e que eu não quero olhar? O que essa situação me exige uma atitude que eu não estou fazendo? Porque lembra que ele tem que caminhar na direção de. Então, o terceiro castelo, como ele está ligado ao raio da vontade, ele me convida a ações. Eu preciso agir, eu preciso andar na direção de. Então, se eu estou paralisada pela ansiedade, pela preocupação, eu tenho que entrar no processo de autoconhecimento e me perguntar qual é a causa disso. E perguntar, agora que eu começo a perceber a causa, o que eu vou fazer com isso? Ah, eu estou ansiosa porque eu tenho medo se eu vou dar conta de uma situação X. Então, como eu posso me organizar para essa situação? Percebem? Então, olhando para esse movimento,
não é? Ele vai construindo essa tranquilidade. E aí, o que acontece? Ele olha para o caminho e o castelo, né, da ousadia, né, e da vontade desaparece. Lembra que ele tinha que atravessar os castelos para continuar nesse caminho do autoconhecimento? É como uma estrada que ele não tem atalhos, ele precisa atravessar, vencer o castelo para continuar o caminho da verdade. E quando ele enfrenta esses medos, ele consegue. E aí o Sam, né, que fala para ele, a consciência dele diz, né, que você não tem que aprender a coragem e a ousadia, porque você já acabou de mostrar que você possui, por isso que o castelo desaparece. Então, enfrentar os nossos medos, ele requer essa ousadia. E aí ele continua o caminho. Bom, não tem mais castelos. E aí nós vamos agora para o capítulo 7, que ele fala do vértice da verdade. Então, veja que ele, ao confrontar e sustentar e saber que pode voltar e está disposto a sustentar, ele vai agora para um caminho e vai seguindo até o alto de uma montanha. E aí ele percebe, né, nessa montanha uma grande pedra. E nessa pedra estava, né, escrito, esculpida nessa pedra: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me apego. Olha que interessante. Ele vence as etapas e ele chega no momento, veja, ele está chegando no alto da montanha. Lembrem, né, o que simboliza a montanha. Quanto mais eu vou chegando ao pico da montanha, eu estou me colocando num nível de consciência diferente. Simbolicamente, a montanha nos permite olhar melhor em volta abaixo. Quando eu estou na base da montanha, eu só consigo ver o que o horizonte dos meus olhos tem alcance. Quando eu subo a montanha, no alto da montanha, minha visão vai mais longe. Então, simbolicamente, subir a montanha representa ampliar a minha consciência, ver de uma forma mais ampliada. E ele está nesse caminho. Ele chega e ele encontra, né, com essa pedra, e que se ele não fosse decifrar, se ele não conseguisse lidar com essa pedra, ele não conseguiria passar nesse caminho. Só que essa pedra tem essa charada. Ela fala, né, que você não pode conhecer, não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido eu me apego. E aí ele começa, né, a desanimar, né? Ele começa a dizer, não sabia mais, ou seja, é difícil de decifrar isso e eu não sei o que fazer. E aí o Esquilo e a Rebeca começam, né, a ficar com pena do cavaleiro, mas percebe que esse é o momento que ele precisa ir. E é interessante, né, que ao invés de ficarem simpáticos, né, com o cansaço deles, eles silenciam. O que eles estão falando, né? O que ele quer chamar atenção com essa parte na história? Que muitas vezes, né, a gente focar naquilo que nos cansou é como se tirasse a nossa força de continuar o caminho. É como se eu precisasse olhar, não quer dizer que eu não valide o meu esforço, mas eu preciso olhar para as conquistas, não só para aquilo que falta, né? Porque olhar para as conquistas me dá o ânimo, né, de continuar no caminho. Bom, e aí então, né, o cavaleiro, ele respira fundo, né, e repete essa inscrição. Eu não posso conhecer o desconhecido se eu conhecido me agarro. E aí ele ficou refletindo, né? Poxa, mas o que essa inscrição quer dizer? Né? E aí ele se deu conta, né, de alguns conhecidos dele durante toda a vida. Que conhecidos? Aquilo que ele pensava que era, lembra? O que era conhecido dele? A imagem idealizada, as crenças que ele tinha. Ele vai se dando conta de todos esses processos que ele se diz, né, que ele vai pegando como certezas e que ele se dá conta que não são tão certezas assim. Então ele vai se dando conta de quais são esses conhecidos dele. Então, as crenças, os julgamentos. E aí ele se dá conta de quantas coisas ele julgava. E ele olhou, né, a pedra, né, que estava ali e ele precisava fazer o que agora? Soltar as pedras. Soltar essa pedra.
E aí ele percebe, né, o quanto que ele julgava, o quanto que ele cobrava das pessoas, mas como é que ele vai soltar essa pedra? Porque soltar essa pedra agora é lidar com a possibilidade de cair no vazio. Simbolicamente, né, vocês percebem que ele chega num momento do caminho da verdade que é trabalhar o desapego. E essa é a parte mais difícil, porque a gente está tão acostumado com as nossas crenças, com os nossos hábitos, com a maneira que a gente construiu até para ter, digamos assim, nossas defesas diante da vida, que de repente eu tenho que me desnudar de tudo isso. Eu já consegui vencer o meu medo e a minha dúvida, mas eu tenho que soltar as minhas certezas. Soltar as minhas certezas é um momento de entrega profunda de conexão com o meu eu. E isso também requer coragem. E o que acontece? Cada vez que ele olhava para essa pedra, ele tinha a sensação que a pedra que ele se agarrava era uma pedra para proteger a sua estimada vida. A inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender e cair no abismo do desconhecido. Então, a pedra representava todas aquelas certezas que ele construiu para se segurar na vida. E aí, o que acontece? A consciência do eu verdadeiro dele, o Sam, fala para ele, você tem que soltar. E aí o cavaleiro desesperado, ele grita, né? O que você está tentando fazer? Matar nós dois? E o que o Sam fala? Na verdade, nós já estamos morrendo. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que não poderia passar debaixo de uma porta. E aí que o cavaleiro responde, o meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir. E aí, o que o Sam responde? Se é assim, então se solte e acredite. Acreditar em quem? Né? Retruca o cavaleiro. Não em quem, replicou Sam. Não em quem, mas isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. Isso. A vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. Então, olha que nesse momento, ele se dá conta de todas as crenças, os julgamentos, as imagens que ele construiu e se apegou para garantir vida. E que agora ele tem que abrir tudo isso. Abrir mão de tudo isso significa dar um caminho na direção da vida, confiar na vida, confiar na força da vida, confiar que existe uma sabedoria no universo, soltar das necessidades, das bengalas que a gente construiu para ter as certezas e se entregar como esse gesto de coragem para a vida. E aí, não é? O Sam continua pressionando o cavaleiro e ele percebe que ele não tem escolha, não é? Por quê? Porque se ele permanecer ali, ele vai morrer. E aí, acreditando que ele poderia morrer, o cavaleiro se solta e mergulha nas profundezas infinitas de sua memória. E aí ele relembrou tudo em sua vida, que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. E à medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Gente, veja, nesse momento, ele se dá conta que ele tem que soltar. Soltar é soltar a mão dessas certezas que eu trazia e mergulhar no vazio do meu ser. E nesse vazio eu me dou conta o quanto eu passei a vida responsabilizando as circunstâncias, os eventos, as pessoas pelo que aconteceu comigo. E pela primeira vez, ao fazer isso, ele começa a ter o que? Lucidez. Analisem. Quantas vezes as situações aconteceram na nossa vida, nosso primeiro impulso é nos justificar pelas circunstâncias, é nos justificar porque fulano fez isso, porque Beltrano não fez aquilo. Não é assim que a gente age? Só que a gente faz isso tão automaticamente que às vezes a gente não se dá conta. E às vezes, né? Ou então, às vezes, eu posso trazer até uma autocobrança. E eu preciso me desvelando, mergulhar nesse vazio
e perceber o quanto a gente terceiriza, né, aquilo que é, na verdade, o nosso caminho de crescimento. E a cada vez que o cavaleiro ele se dava conta disso, então, ele trazia mais lucidez. O que é lucidez para nós? Eu me dou conta o quanto eu responsabilizei as circunstâncias e as pessoas, então eu não assumi a minha responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu preciso compreender que eu tenho capacidade de fazer escolhas e que nada nem ninguém é responsável pelo lugar que eu estou. Fui eu que me coloquei nesse lugar. E quando eu aceito a responsabilidade sobre o que eu fiz, eu aceito a vida. E aí talvez venha um ponto doloroso, porque eu me dou conta que eu fiz coisas que eu não gostei. E eu tenho que aceitar que eu fiz coisas que eu não gostei. Lembre? Enfrentando o dragão da medo da dúvida, trabalhando os aspectos dentro do meu ser. Aceitar que eu fiz coisas que eu não gostei é aceitar essa responsabilidade com coragem de olhar a vida. Ok, agora eu vejo que não foi o melhor, mas foi o que foi. É um lugar que a gente fala de assentamento. Eu vou assentindo dentro de mim, eu vou olhando para as escolhas que eu fiz, mesmo que elas não tenham sido as melhores escolhas, elas vieram de um nível de consciência que eu estava. E ao reconhecer isso, eu vou trazendo mais e mais responsabilidade para mim. E ao fazer esse movimento de responsabilidade, eu me abro o fluxo da vida. Você levantou a mão, Marta? Diga. Levantei, sim, porque você sabe, né? Carlinha também está levantando ali. Uhum. Eu fiquei aqui pensando, Ciana, quando você traz essa questão do aceitar que eu fiz coisas que eu não gostei, ou que eu me arrependo de coisas que eu fiz, mas eu já fiz, Uhum. né? E a gente poder olhar para isso dentro dessa perspectiva, né, de aceitação, sei que foi o que eu dei conta, foi o que eu escolhi naquele momento, e a gente poder olhar e aceitar e deixar ir, porque eu fico pensando que muitas vezes a gente diz assim: ah, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E Uhum. essa frase, não me arrependo de nada do que eu fiz, eu sempre fiquei refletindo, digo, não, mas eu me arrependo de coisas que eu fiz. E se eu tivesse essa consciência, eu não faria. Mas eu não tinha. E foi, Uhum. né? Então, eu acho que esse dilema, esse poder olhar, é muito acolhedor. Uhum. Mas a minha questão também é que se a gente não busca esse exercício do autoconhecimento, Ciana, a gente talvez não consiga perceber isso que eu estou trazendo agora, que eu já percebo, por conta da minha jornada. Então, a gente precisa dessa sua ajuda e de outras pessoas, entende? E de livros, e de uma avó antiga, de uma avó. Enquanto eu te escutava, eu fiquei aqui pensando, né? Porque quem é como eu, que fala muito, que consegue falar muitas vezes, pode não parar para ouvir. Uhum. Mas eu busco fazer esse exercício também. Quando você tem aquela avó, eu trouxe a figura da avó, porque eu me lembrei da minha avó mesmo, sabe? De contar histórias e de ficar Uhum. dizendo, minha filha, não é assim, é assado, porque eu não ouso ficar dizendo, não é assim, é assado, porque cada um tem que viver suas experiências e eu acho que tem que deixar acontecer, mas é fato que se você tem uma voz com mais experiência que pode te auxiliar nesse processo, se você tem alguém que vai dizer, para primeiro, pensa, e até para nós que já somos mulheres maduras, né, é tirar o tempo para pensar e fazer essa conexão conosco. Quando você nos conduz no início desse encontro, na meditação, isso para mim é fundamental, né? Porque é a pausa, é o respiro, é o olhar para mim. E que a gente, no dia a dia, muitas vezes, não reserva esse tempinho para fazer isso. Então, eu Uhum. acho que a gente precisa mesmo desse. Como é que a gente faz para ter Uhum. esse tempo, esse olhar para aqueles que ainda estão chegando, estão começando nessa jornada? Uhum. E aí a gente lembra de uma coisa, Marta. Quando eu encontro o caminho, eu posso, né, apontar o caminho para outro. Eu não consigo
né? Mostrar algo daquilo que eu não conheço. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia com a simbologia, né? No tarô tem uma carta que se chama Carta do Ermitão, né? Jung, inclusive, ele escreveu um livro falando dos 22 arcanos maiores no seu aspecto arquetípico, né? Simbólico. E se a gente olhar, eu estou sem ela aqui agora, se a gente olhar a carta do ermitão, o que ele representa? É o homem sábio, velho, e que ele caminha com uma lamparina na frente. Então, ele vai caminhando, né, segurando uma lamparina na frente. O que isso significa? Seguir os passos, né, orientados por aquilo que ilumina o caminho. Eu preciso iluminar esse caminho. Então, eu só consigo, né, apontar o caminho para alguém na medida em que eu conheço esse caminho. É claro, e aí você traz essa reflexão que eu acho que é muito importante, que o autoconhecimento, ele requer a gente abrir espaço para isso na vida. Né? Como terapeuta, eu sempre gosto de dizer, né, que o processo terapêutico ele é aquela pontinha, né, que incentiva a pessoa a buscar conhecer a si mesma. Mas o conhecimento ele vai ao longo do dia, ao longo da semana, conforme a gente vai fazendo nosso quê? Nossa revisão diária. Então, fazer o processo de autoconhecimento é estar disposto a pagar o preço. Não existem respostas fáceis. Parar para ter momentos de conexão, de autoanálise e fazer, né, às vezes buscar ajuda, participar de grupos, tem, né, terapias de grupos, estudos de grupos, buscar auxílio, isso nos ajuda, né, a buscar algo que, às vezes, só dentro do nosso eu, a gente está tão acostumado com a nossa forma de pensar que a gente precisa de uma troca externa, porque nessa troca a gente aprende uns com os outros. Por isso que eu gosto muito de fazer trabalho de grupo, porque eu vejo que quando a gente faz os encontros de trabalho de grupo, a troca, cada um trazendo a sua experiência, ele me ajuda a criar, a elaborar outra perspectiva. Então, essa lamparina, quando eu busco o meu caminho, eu vou apontando, a partir dessa luz, um caminho para mim e que ajuda também a guiar aqueles. E aí, quando você fala também, Marta, dessa questão de aceitar os nossos erros, aquilo que a gente não deu, compreendendo que foi o que eu consegui fazer naquela minha consciência, significa que, ao assumir essa responsabilidade agora, eu estou disposta a pagar o preço. Me autorresponsabilizar, ela está ao mesmo tempo relacionada com esse olhar que, ok, foi o que foi, então eu tenho preço a pagar. Qual é o preço que eu vou ter que sustentar? Primeiro, eu tenho que sair daquele lugar de ficar me culpando pelo que eu fiz e compreender que foi o melhor que eu fiz, mas me perguntar o que eu aprendi com isso. Porque se eu percebo que a minha escolha não foi a melhor, eu posso, a partir de agora, a melhorar a minha escolha. Porque eu já aprendi algo com isso. E se eu vou melhorar a minha escolha, ao fazer isso, o que eu estou dizendo? Eu estou mudando um padrão de comportamento. Porque agora eu tenho essa lamparina diante de mim que aponta melhor o caminho. Isso é pagar o preço. É estar disposto a sustentar, a aceitar que nós não somos perfeitos, mas também estar disposto a fazer a mudança. Porque tudo tem um preço a pagar. E eu acho que, na medida em que ele vai lidando com isso, e ele vai se dando, que a gente vê aqui, né, o momento que ele vai se dando conta da responsabilidade, ele se dá conta do quê? Né? O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito. Lhe deu um novo sentimento de poder. Agora ele não tinha mais medo. Então, vejo, a autorresponsabilização, aceitar o preço a pagar, traz para mim um poder. Lembra que a gente está trabalhando a vontade também. A vontade, ela tem um raio do poder manifesto. Então, isso me traz um poder de presença. Ok, então, se eu me coloquei aqui, eu também posso sair daqui. Afinal, não fui eu que entrei, então, se eu entro, eu saio. Se eu cheguei nesse caminho, eu mudo. Isso me dá um poder de ação. Me traz presença, ancoramento. E aí eu começo a trabalhar as causas do medo. Porque medo, né? Lembra que no medo nós temos 3 reações possíveis ao medo. Ou eu congelo, ou eu fujo, ou eu vou para a agressividade. São as 3 formas reativas diante do medo. O congelar vai para uma paralisia, e isso muitas vezes leva a comportamentos ansiosos, porque eu paraliso, eu não consigo fazer. O fugir, né, cria processos, às vezes, de autossabotagem, onde eu boto minha energia em tudo que eu não preciso, menos aquilo que eu preciso. E a agressividade,
né? A agressividade, eu começo a ter atitudes que não só me machucam, como, né, vão criando mais problemas à minha volta. Então, na medida em que eu percebo que eu não, que todo aquele reconhecimento que eu sou a causa e não o efeito, eu tenho poder, e o poder vence o medo. Você tinha levantado a mão, Carlinha, que você queria perguntar alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, veja que quando o cavaleiro ele se dá conta disso, que ele era a causa e não o efeito, esse conhecimento envolveu de calma, de tal forma que ele começou a cair para cima. Ou seja, mergulhando nesse vazio do meu eu interior, eu vou me conectando. É aquele momento que ele fala, né? Eu estou caindo para cima, como assim? Conexão céu e terra. Na profundeza, né, do meu eu interior, nas profundidades, ou seja, entrando nesse mundo interior, é que eu consigo me conectar céu e terra. É que eu consigo ir para um processo de consciência de unidade. E aí ele se deu conta, nesse alto da montanha, e ele começa a se desprender de tudo aquilo que ele temia e que ele tinha conhecido e possuído. Ou seja, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele possuía, ele vai se desprendendo. E aí, no alto da montanha, né, o que diz ali? Ele teve a sensação irresistível de bem-estar. Ele ficou atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que o circundava. Gente, o que ele está trazendo aqui de reflexão? Quando eu mergulho no meu eu interior, eu tenho a coragem de mergulhar nesse vazio, solto, desapego, porque lembrem, o que estava lá escrito na pedra? O que ela convidava? Eu não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro. Então, eu tenho que abrir mão de todas as minhas certezas para mergulhar nesse desconhecido e nesse desconhecido me conectar com a vida. A força da vida. Essa vontade de ser. E ali eu me conecto com o quê? Com a unidade. Por quê, gente? Porque o eu sou, a centelha do eu, está conectado com o princípio da vida. Né? É o princípio da unidade, o que me conecta com tudo. E quando eu vou para esse lugar, eu faço parte desse todo, eu me percebo parte. E isso me dá uma sensação de inteireza. E aí, o que acontece? No cavaleiro, o seu coração transbordava de amor, presença. Na verdadeira conexão do eu sou, quando eu venço o medo, eu vou para o amor. Gente, a gente fala, né, que tem que ter coragem para vencer o medo. Mas se a gente analisar, o amor, né, é a virtude que responde ao medo. Então, o medo, muitas vezes, ele está, né, num lugar que é a antítese do amor. Quando eu vou vencendo o medo, eu vou me aproximando do amor. Desse amor à vida, desse amor a mim mesmo, desse amor a tudo. E aí ele vê dentro dele esse coração, né, repleto de amor, amor por ele, pela Juliette, pelo Christopher, pelo Esquilo, pela Rebeca, que é o pássaro, pelo Merlin. Eu vou me conectando a essa unidade. Amor pela vida, pelo mundo inteiro, a sensação de presença. E nesse momento, o que acontece? Ele chora. Lágrimas brotam dele, mas lágrimas que vêm o quê? Do coração. E o que ele diz? As lágrimas oriundas do coração eram quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. Qual era a parte que restava da armadura? O que prendia o chakra cardíaco. Então, quando ele vence o medo, que no fundo é o nosso medo de amar a vida, amar a nós mesmos, amar tudo. Quando eu venço esse medo, eu vou me liberando para o verdadeiro amor. E é nesse calor desse amor que eu consigo desvencilhar, derreter todas as barreiras que eu construí que me impedem de amar. E aí ele derrete a armadura. E aí ele poderia agora, nesse momento, ele sorrir, ele está pleno, ele está presente diante dele. E aí ele percebe o quê? Uma nova luz que está nele. Não é mais a luz daquela armadura radiante, mas é a luz dele ser ele.
E agora ele era essa luz, ele era o sol, ele era a lua, e ele podia ser todas as coisas e muito mais, porque agora ele era um com o universo, era o amor, o começo. Começo de tudo, o princípio de tudo, na unidade, de onde viemos para onde voltamos. E aí o cavaleiro conclui a jornada deles. Vejam o que fica, então, desse momento. Ele vence a armadura quando ele consegue conectar com o verdadeiro amor. E nesse lugar eu abro mão de todas as expectativas e cobranças que eu faço a todos os seres e passo a me amar, me colocando na vida, confiando que há uma sabedoria que me guia, a guiança da vida. Como é isso para vocês? Gostaram do livro? Nos convida a uma grande jornada, não é assim? Gostei muito, Ciana, mas com te ouvindo, né, eu estou ressignificando tudo que eu li. Então, vontade de ler de novo, porque assim, é muito bom quando a gente é conduzido nessa perspectiva, né? Mas muda, por mais que eu tivesse chegado e tivesse gostado do livro lá atrás, né? Hoje eu vejo outras coisas ali que dá vontade de voltar a dizer, por que eu deixei passar aqui mais nas entrelinhas? Então, muito bom. E, ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre a minha jornada, né? No sentido de, eu sei como é este caminho, mas não basta saber, a gente tem que caminhar, e é nesse caminhar que a gente põe em ação, se aprendeu ou não aprendeu tudo isso que a gente está aqui trocando, né? Exatamente. E aí, por isso que eu gosto das fábulas, né? Porque cada vez que você relê uma fábula, cada vez que você relê uma história, ela te traz mais um aspecto, porque ela vai abrindo o seu nível de consciência. Então, aquilo que estava na sua frente, você percebe. E é como eu falei, quando a gente faz uma leitura juntos, nós aprendemos umas com as outras, né? Porque aí uma vai trazendo uma percepção, a outra vai construindo. E o que é, no fundo, o caminho? É exatamente trazer esse olhar sobre a minha jornada na vida. O que eu estou, quanto mais consciência eu trago do meu eu, mais escolhas conscientes eu posso trazer. E isso vai me ajudando a romper, muitas vezes, comportamentos automáticos que criam sofrimento para mim e a minha volta. Não é? Nath, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Bom, na verdade, eu queria comentar que essa leitura me chamou a atenção de que não tem atalho, né? Eu estou estudando o Vedanta, né, que é uma vertente da filosofia indiana, e eles pregam a não dualidade, né? Eles falam do mundo não dual. Só que quando a gente estuda a não dualidade, que é essa parte de ser um, ser todo, ser o amor, a gente tem que vivenciar profundamente a dualidade. Não tem esse atalho, né? A gente precisa mergulhar ali nas nossas dúvidas, nas nossas sombras, para então a gente tomar consciência de todo esse amor e essa que somos todos um, né? Só que ao mesmo tempo, antes de ter essa consciência, a gente precisa se separar de certa forma, simbolicamente falando, né? Para entender qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, né? Nossa, eu achei maravilhoso esse último capítulo. Eu não canso de ler ele. Não, ele é muito rico, mas é bem isso, né? Lembra, se a gente pegar, né, dentro da filosofia hermética, o princípio é um, mas ele se divide, né, em dois, ou seja, da unidade eu vou para o dois para manifestar, e eu, nesse um com os dois, eu tenho três, o três é a manifestação na vida. Então, eu preciso, né, da unidade, me diferenciar, porque a consciência ela vai, né, desenvolvendo com esse contraste, e nessa polaridade, vamos pensar essa dualidade de polaridades, eu vou construindo, eu vou aprendendo. É por isso que a gente também fala na Cabala, né, de Keter, que se abre nas duas seferotes para fazer esse caminho até Malkut, que chega na matéria, e dali eu poder retornar de novo à minha essência.
Como? Eu vou mergulhando, trabalhando, né, um pilar da sabedoria, um pilar, né, que é mais yang, que é mais de fazer, e o outro pilar, que é o mais introspectivo, que é o do sentir. Então, quando a gente vai fazer o estudo da Cabala, a gente vê isso, né, que a árvore da vida, ela tem três grandes vértices, né, o central, que é a síntese, que vai unir, e esses dois que vão me trazer o quê? Movimentos de expansão e movimentos de contração. Há momentos da vida que eu tenho que agir, há momentos que eu tenho que acolher. Então, esse é o caminho. Eu preciso sair dessa unidade, viver essa dualidade, essa polaridade, para que nessa polaridade eu faça o caminho de volta para essa unidade. E que nessa unidade eu me conecto com tudo, com a vida, com o divino, com a presença do eu sou. Só que eu volto com outro nível de consciência. Por quê? Porque eu não tenho como ter essa consciência sem passar pela experiência. Eu preciso vivenciar. Né? Por isso que Jung ele falava das funções, né, psíquicas, né? A razão, né? Que é o pensamento, o sentimento, né? A emoção, e a intuição, as sensações que estão no corpo. Então, eu preciso passar por todo esse processo sensorial, vivenciado, para que através da experiência vivenciada eu elabore. Por isso que eu sempre falo que no processo de autoconhecimento, num processo terapêutico, eu preciso entrar em contato com as minhas emoções. Eu preciso dar luz ao meu sentir, que não quer dizer que eu vou me render aos meus medos, né? Ao contrário, lembra? Ele enfrentou o dragão do medo da dúvida. Mas eu só consigo fazer esse caminho, né, na medida em que eu olho verdadeiramente para dentro de mim. E, como diz, né, o caminho não tem atalhos. E eu não posso delegar para ninguém fazer. Eu sou responsável pelo lugar que eu quero estar. Eu posso escolher não querer olhar. E aí eu pago o preço de ficar parada nesse momento da minha vida. Só que o fato de eu parar não significa que a vida à minha volta vai parar. A gente tem que ter essa consciência. É uma lei da vida o movimento. O movimento é uma lei dinâmica, uma lei que faz parte da vida. Eu posso escolher ficar parada e não querer olhar para isso, mas eu faço parte da vida que vai me empurrar para o movimento. A diferença é que se eu estou parada, a minha resistência vai ser maior. Então, a vida vai me trazer situações maiores para me convidar ao movimento. Se eu estou no movimento, eu posso aproveitar o fluxo da vida e remar a favor da maré. E por isso que é uma questão de escolha, mas no caminho não tem atalhos. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma colocação? Tranquilas? Então, eu queria convidar agora a gente assentar isso que a gente leu. Deixa eu botar uma música aqui para nós. Sentem de uma forma confortável. Fechem os olhos. Puxem o ar, soltem o ar. Vão entrando em contato com vocês, com o seu coração. Deixa o ar entrar e deixa o ar sair. E perceba como você vai ficando ao colocar atenção na sua respiração. E eu vou te convidando agora a você observar tudo o que foi dito, todas as reflexões que você trouxe no dia de hoje, nessa manhã. Como você recebe essas palavras? Sinta. Como elas chegam ao seu coração. Qual é o convite que você percebe agora, diante do que você descobre em você mesmo? Vá acolhendo, vá observando em você.
Puxe o ar e solte o ar. E na medida em que você vai recebendo essas palavras, assentando dentro de você, eu te convido agora a olhar para a vida. Olhe para você nesse caminho que é a vida. Perceba-se. Perceba-se neste caminho como o ser que você é. Perceba-se como o ser que já está, já vibra essa luz. E na voz do seu eu sábio, seu eu interior, se coloque para a vida com coragem agora. Olhe para essa vida e compreenda a bênção que essa vida te traz. A alegria, as oportunidades de crescimento, pessoas, circunstâncias e eventos chegam como oportunidade para o seu crescimento. Dê um passo na direção da vida. Diga sim à vida. Diga sim ao ser que você é em essência. E tome consciência dos seus medos, das suas dúvidas. Olhe para isso em você. Compreenda que só está aí para te convidar a cuidar disso em você. Então, você assume um compromisso com você mesmo. Apesar do meu medo, apesar das minhas dúvidas, eu escolho caminhar na vida com coragem. Eu me abro para o amor. Eu sou o que sou. Eu sou o eu. Vão sentindo e acolhendo em você. E traga o seu propósito, a sua intenção. Qual é seu sonho? O que você quer realizar? Mesmo que ainda precise clarear mais um pouco, está tudo bem. Se comprometa com seu coração, de olhar, de acolher, e apesar do medo, apesar da dúvida, eu escolho ir para a vida com coragem. Eu escolho me abrir para o amor. Puxe o ar e solta o ar. E dê um passo, se imagine no seu caminho, na direção de um sol luminoso. Visualize andando na direção dessa luz. Dê um passo. E vão acolhendo tudo que te vem agora. Puxa o ar e solta o ar e perceba como você está agora. Trazendo presença, consciência em você. Respire. E vai voltando. Voltando à consciência do seu ser. Até você estar presente aqui
e agora. Puxe o ar, soltem o ar. E assim que vocês se sentirem prontos, vão abrindo, olhando em volta. Todos bem? Deixa eu encerrar aqui a